Amém, irmãos. Poder sentar. Amados, abramos a palavra do nosso Deus em Gênesis capítulo 17. Nós começamos a exposição desse capítulo, irmãos, em retomada a exposição de Gênesis, que foi suspendida quando a pandemia gerou impedimento de nós cultuarmos. E hoje, significativamente, nós estamos retomando a exposição de Gênesis, de onde nós paramos. Nós paramos em março, se eu não me engano, em Gênesis 16, iniciamos então 17, versículo 1 em diante. Hoje pela manhã nós vimos a primeira parte, irmãos, desse texto, e agora nós vamos então nos concentrar no segundo momento da narrativa. Por isso nós leremos apenas, irmãos, o versículo 9 ao 14 e o versículo 23 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro, que não for a tua estirpe, com efeito, será circuncidado, nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Agora o versículo 23. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como o Senhor lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Amém. Vamos orar, irmãos. E filhos da aliança, a palavra que vocês vão estar atentos e contar é circuncisão, tá? Não é circuncidado, mas é circuncisão tão somente. Oremos, irmãos, pedindo a bênção do Senhor. Deus bendito, nós silenciamos agora, Senhor, nossas vozes para ouvirmos a Tua palavra, Senhor, pregada a nós. A Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que é as palavras de vida eterna, que é perfeita e que restaura a alma. A Tua palavra que é poderosa, Senhor. É diante dela que nós estamos. E diante também, Senhor, ou melhor, tendo em nós o Espírito que a inspirou, nós clamamos a Ti que Tu nos ilumine os olhos, para que nós compreendamos a Tua palavra e pratiquemos aquilo que o Senhor requer de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje pela manhã nós fizemos uma pequena recapitulação do livro de Gênesis. Eu vou me abster dessa parte, considerando que quem não veio pela manhã certamente viu o sermão pela manhã, que foi transmitido e acompanhado. Mas vou lembrar os irmãos do que está acontecendo aqui no capítulo 17. Deus chama Abraão no capítulo 12, faz promessas a ele. No capítulo 15, ele firma cerimonialmente um pacto com Abraão. E agora no capítulo 17, repetindo as mesmas promessas que foram feitas no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 15, ele repete novamente no capítulo 17 e dá uma nova informação acerca do pacto que ele entrou com Abraão. Essa nova informação é: todo pacto carece e necessita de um selo que deve ser praticado por aqueles que estão em pacto com Deus, como um memorando e como um usufruir daquele pacto. E aqui então, irmãos, o Senhor entrega a Abraão o selo do pacto manifestado, o pacto da graça manifestado na antiga aliança, que foi a circuncisão. Como eu falei, irmãos, todo selo, ou melhor, todo pacto, ele possui um selo.
E o selo possui algumas finalidades. Não é simplesmente uma coisa vazia e sem sentido. Quando Deus entrega um selo pactualmente falando, irmãos, ele quer usar esse selo para trazer à lembrança as verdades do pacto, ser uma expressão visível desse pacto, que na sua natureza é invisível. Ora, Deus fez uma promessa a Abraão, ele não poderia enxergar com os seus próprios olhos. Deus fez uma promessa a Abraão que lhe daria uma terra. Então ele traz um selo visível dessas promessas que são invisíveis. E também, secundariamente, comunicar as promessas daquele pacto. A circuncisão, então, irmãos, como selo da aliança abraâmica, fica para sempre com o patriarca, para lembrá-lo das promessas que Deus havia feito a ele. Ela testifica da realidade do pacto. Quando Abraão executasse a circuncisão nos seus filhos, quando Abraão executou em si mesmo, veja, esse é o meu selo, a circuncisão, a minha aliança está na sua carne. É a linguagem que o Senhor fala. Ele diz, a minha aliança está na sua carne, para que Abraão sempre lembrasse, eu estou em pacto com o Senhor. A cada filho que nascesse, eu estou em pacto com o Senhor. A circuncisão, então, irmãos, veja, esse é o grande ponto aqui do selo e do símbolo de um pacto, e que é o caso da circuncisão. A circuncisão era o grande emblema da salvação de Abraão. Era a marca visível de que Abraão estava em comunhão pactual com Deus. Perceba a ordem, irmãos. Perceba a ordem das coisas. Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 13, Gênesis capítulo 15. E nessas passagens é dito que Deus prometeu a Abraão. Deus anuncia o evangelho a Abraão. E Abraão crê. E aí Paulo vai e cita esse texto em Romanos capítulo 14 para dizer... Deus prometeu e Abraão foi justificado. A sua fé lhe foi atribuída, foi lhe imputada. Por meio da fé ele teve a justiça imputada a ele. Ele creu. E o que veio em seguida? Ele foi circuncidado. Perceba o movimento aqui, irmãos, desse selo pactual. Ele creu nas promessas de Deus e ele foi circuncidado. Ele foi selado com o selo do pacto da graça na antiga aliança. E além disso, irmãos, veja o movimento. Ele creu e os seus filhos foram circuncidados. Ele creu e foi circuncidado. Ele creu e os seus filhos foram circuncidados. Os seus filhos não creram na promessa, explicitamente falando, mas eles receberam o mesmo selo do pacto da graça na antiga aliança. A circuncisão, portanto, irmãos, era um memorial solene daquela adoção de família que Abraão passava. Abraão e a sua família foram adotados como parte da família de Deus. Agora eles recebem um selo que os distingue de todos os outros povos. Eles são povo de Deus. Com isso, então, irmãos, nós aprendemos algumas coisas aqui. Alguns pontos importantes que o Senhor quer nos ensinar nessa passagem. Primeiramente, irmãos, o pacto de Deus com o seu povo. E esse é o grande ponto aqui, irmãos. Esse é o grande ponto dessa narrativa. O pacto de Deus com o seu povo inclui os filhos desse povo. Esse é o grande ponto que o Senhor quer nos ensinar, irmãos, no pacto da graça. Há uma relação, irmãos, de inclusão e representatividade pactual. A circuncisão é a prova de amor de Deus para os crentes da antiga aliança, dizendo, eu quero os seus filhos para mim. Eu não quero apenas vocês. Eu amo tanto vocês que eu quero incluir os seus filhos no meu pacto. E eu quero que eles recebam os benefícios externos do pacto. Eles não vão ser como qualquer um. Sim, eles precisam da conversão como qualquer outro homem, mas eles vão estar no status de uma situação diferenciada. Eles são povo visível. Eu quero formar um povo particularmente para mim. E os seus filhos são os primeiros que eu quero alcançar. Ele está mostrando, irmãos, por meio do benefício da circuncisão, que ele ama os filhos dos crentes, os filhos do seu povo. Mas também, irmãos, pela circuncisão, não apenas os filhos faziam parte do povo visível, mas também os que não eram povo, os que já eram adultos e que não eram crentes no Deus Javé, quando eles criam e professavam sua fé, eles também eram circuncidados, não importava a idade. Veja, abram por favor, Êxodo, capítulo 12. Versículo 48.
Êxodo capítulo 12, versículo 48. Na instituição da Páscoa, irmãos, só poderia se assentar à mesa da Páscoa, se a gente pode assim chamar, aqueles que pertenciam ao povo visível de Israel. Então o Senhor orienta a Moisés: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como um natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Veja aqui o grande ponto, irmãos. O conceito de pertencimento de judeu, verdadeiramente falando, ele não se dá somente com o ser filho de Abraão, etnicamente falando, mas em ter ou não ter o selo da circuncisão. O ter ou não ter o selo. Um filho que nasce no povo era circuncidado, um adulto que se achegava ao povo, para ele ser chamado de povo de Deus, ele deveria também ser circuncidado. Ele só era incluído no povo visível de Deus se ele fosse circuncidado. Além disso, irmãos, e aqui veja um ponto interessante, né? O conceito, então, de judeu, como eu falei, os dispensacionalistas, especialmente, eles enfatizam muito esse aspecto étnico. Mas veja, Ismael era um filho de Abraão. Ismael foi circuncidado. Ele fazia parte da comunidade inicial. Mas depois ele se aparta e segue o seu próprio caminho. Ismael não é um judeu. Ismael não é um crente. Ele não é um membro da igreja visível de Cristo. Mas Raabe e tantos outros que se achegam a Israel e professam a fé nesse Deus, eles são considerados como o povo de Deus. Além disso, irmãos, a circuncisão era praticada por outros povos. Veja, isso é interessante, irmãos, porque alguns falam assim, aqui a circuncisão é apenas a imitação dos povos antigos. Não, é muito além do que isso. Os povos antigos, eles circuncidavam os machos, os homens, como um ritual de iniciação à maturidade. Mas em Israel, não. Era com 8 anos de idade. Não para iniciar a maturidade, mas para mostrar uma verdade gloriosa do Evangelho. Os filhos dos crentes estão incluídos no povo visível, desde a mais tenra idade. 8 anos, 8 dias de vida, eles já faziam parte da igreja visível de Israel. Os filhos, então, irmãos, os filhos dos crentes, os filhos de Abraão, os filhos de todo aquele que crê no Deus de Israel, são membros da mesma comunidade pactual que os crentes o são. Além disso, irmãos, a circuncisão, ela significava limpeza e purificação. Abram, por favor, Isaías 52. Toda essa parte aqui, irmãos, inicial desse primeiro ponto, né? O primeiro ponto é: os filhos dos crentes são incluídos no pacto com Deus e usufruem dos benefícios externos. E todos esses outros pontos sobre a circuncisão estão sendo falados para que nós entendamos como isso é aplicado na nova aliança do Pacto da Graça. Então, a circuncisão também significava não apenas pertencimento ao povo visível, mas limpeza e purificação. Isaías, capítulo 52, por favor. Versículo 1. Desperta, desperta. Reveste-te de toda a fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque não mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Incircunciso e imundo colocado lado a lado, como sendo equiparados. Os incircuncisos imundos. Ainda, Ezequiel, capítulo 44, versículo 9. Ezequiel, capítulo 44, versículo 9. O santuário do Senhor era santo, só poderia entrar lá quem fosse purificado. Então, qual é a implicação disso? Quem não pode entrar lá? Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou de carne, entrará no meu santuário. Isso é repetido em outros textos, irmãos. A circuncisão significava também purificação. Além disso, irmãos, a circuncisão, muito além de um simples sinal na carne, ela significava algo muito mais glorioso. Significava vida espiritual. Abram, por favor, Deuteronômio, ainda na lei de Moisés, Deuteronômio, capítulo 30, por favor. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6.
Deuteronômio 30, versículo 6. Veja, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Veja, não é a carne. Veja a linguagem que o Senhor está usando. O Senhor circuncidará o teu coração e o da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Então veja, irmãos, a circuncisão não era um mero ritual externalista. Havia um significado muito profundo, que o Senhor evoca esse significado. Abra novamente, ou melhor, mais uma vez, Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4, versículo 4. O Senhor está falando aqui por meio do profeta Jeremias aos judeus que já eram circuncidados na carne, mas que cometeram um erro gravíssimo em separar o que a circuncisão significa e o fato de eles terem recebido ela. Então o Senhor levanta o profeta Jeremias que diz: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu favor não saia como fogo e arda, e não seja quem o apague, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Qual é o grande ponto, irmãos? A circuncisão ela é operada externamente na carne, no prepúcio. Mas o Senhor tentava com isso mostrar algo muito mais profundo. O significado da circuncisão desde o princípio foi ser circuncidado de coração. Ser circuncidado de coração. Ou seja, aquilo que a circuncisão é externamente, um sinal de pertencimento, um sinal de purificação, Deus queria que ela fosse internamente um sinal de santidade do coração, um sinal de pertencimento ao Senhor do coração. Ele diz: eu vou circuncidar o coração de vocês, para que vocês me amem de todo o coração. Deus, quando reprova Israel, fala: vocês são circuncidados na carne. Mas quem disse que eu queria só isso? O ponto é a carne apontar para a realidade espiritual, é ser circuncidado de coração. De nada vale ser circuncidado na carne, se não for circuncidado de coração. Ela, irmãos, a circuncisão, ela era operada no prepúcio, o órgão de reprodução masculino, que apontava para a propagação da humanidade, a geração da humanidade, para ensinar à igreja que não o ato de reprodução é pecaminoso, mas o produto que sai dela. Todos nós nascemos em nossos delitos e pecados e precisamos ser santificados. Todavia, irmãos, como já foi afirmado, ter o externo não significava ter o interno. Veja, por favor, irmãos, abram Atos capítulo 7, versículo 51. Nós veremos muitos textos essa noite, irmãos, porque comumente a aplicação disso na nova aliança, ela é desprezada por alguns que, numa hermenêutica indevida de texto prova, só creem naquilo que explicitamente é falado na Escritura Sagrada, desprezam a circuncisão na nova aliança. No caso, não a prática dela, mas o que ela significa e foi substituída. E aqui, irmãos, a Escritura Sagrada, por diversas formas, nos mostra qual o grande ponto, o ponto que nós devemos ver tudo isso. Atos capítulo 7, versículo 51. Estevão, após pregar aos judeus, irmãos, os judeus que eram circuncidados na carne, mas que desprezaram Cristo, ele diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido. Era possível ter a circuncisão externamente, sem ter ela internamente. Eles eram circuncidados na carne, mas não eram circuncidados de coração. É o alerta, irmãos, que o apóstolo Paulo deu em Coríntios. Nós vimos isso, nós temos visto isso no capítulo 10 de Coríntios, no momento da revelação da vontade do Senhor, especificamente o versículo 19, quando ele fala: a circuncisão em si não é nada. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Paulo explicitamente mostra: Deus não entregou a circuncisão a Abraão, nem lá no início, para ser algo meramente externalista, mas algo muito mais profundo que Deus requeria desde lá do início, naqueles que eram circuncidados. E o mesmo requerimento ele continua fazendo àqueles que recebem um selo, que agora faz as vezes da circuncisão. Não é algo externo, mas é algo interno no coração.
A nova aliança do Pacto da Graça, então, nos mostra um grande ponto, irmãos. Um ponto fundamental em tudo isso. Deus entregou o selo da circuncisão como a inclusão e a participação de um homem e dos filhos desse homem no pacto com ele. A antiga aliança do Pacto da Graça tinha a circuncisão como esse selo que cumpria essas funções. Como isso, então, é visto, irmãos, na nova aliança? Abram, por favor, Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Claramente, irmãos, os irmãos sabem da luta que o apóstolo Paulo e os apóstolos tiveram que ter contra os judaizantes, que exigiam que os gentios fossem circuncidados na carne, para que eles fossem considerados como crentes ou até mesmo fossem salvos, requerendo a circuncisão na carne. E vocês sabem como que o apóstolo Paulo lutou contra essa distorção com veemência e com grande força. Não obstante isso, o apóstolo Paulo fala da circuncisão, colocando ela no seu devido lugar e o significado que ela tem na nova aliança. Veja Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 13, o apóstolo Paulo diz: nele, isto é, em Cristo, também fostes circuncidados. Ele está falando que os crentes em Cristo foram circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja, irmãos, aqui o jogo de palavras, irmãos, no hebraico, o tempo verbal que o apóstolo Paulo usa para fostes circuncidados, tendo sido sepultados no batismo, ele está mostrando o que significa ser circuncidado para os crentes da nova aliança. O que é ser circuncidado? Receber o batismo de Cristo. O batismo cumpre as mesmas funções que a circuncisão cumpria na antiga aliança. Aquilo que a circuncisão era na antiga aliança, agora é o batismo na nova aliança. O mesmo tipo de selo, agora no seu devido lugar. A circuncisão em sombras, o batismo agora na realidade da nova aliança. A circuncisão derramando sangue. O batismo não mais derrama sangue, porque alguém já derramou o sangue, mas a mesma imagem de purificação continua. A água que lava aqueles que creem em Cristo. A água que aponta para a lavagem que o sangue de Cristo faz em todo aquele que crê nele. Explicitamente, então, irmãos, vejam, por favor, explicitamente o apóstolo Paulo faz referência a isso em Filipenses capítulo 3, versículo 3. Em Gálatas, no final de Gálatas, ele diz que a igreja é o Israel de Deus. Agora, em Filipenses capítulo 3, veja o que ele fala. Irmãos, lembremos, Filipenses era uma igreja gentílica, era uma igreja composta por gentios. Sem dúvida, poderia haver judeus ali, porque os judeus estavam dispersos em todo o Império Romano, mas a igreja era uma igreja majoritariamente gentílica. Veja o que o apóstolo Paulo fala no versículo 3 do capítulo 3. Porque nós, os crentes, é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Aqui ele mostra o que é ser circuncisão, o que é realmente ser um circunciso. É adorar a Deus no Espírito, nos gloriarmos em Cristo e não confiarmos na carne. Mas ele explicitamente diz quem é que é a circuncisão. O que é ser verdadeiramente circuncidado? Circuncisão somos nós, são os crentes. Por isso, irmãos, eu cito aqui dois autores muito úteis aqui para nós entendermos essa doutrina. O primeiro é Jacob Bill. Ele diz o seguinte: a circuncisão não é análoga ao batismo, não só é análoga ao batismo, mas também era o indicador tipológico da circuncisão espiritual escatológica, equiparada ao batismo. A circuncisão do Antigo Testamento tem sua transformação tipológica no antítipo do batismo por causa da morte e ressurreição de Cristo. Consequentemente, a circuncisão espiritual é praticamente idêntica ao batismo espiritual. Tudo o que se fala sobre o batismo, fala-se sobre a aliança igualmente. Aquilo que a circuncisão era, o batismo o é
agora na realidade da nova aliança, com a obra de Cristo completa. Por isso também, Palmer Robertson ele diz o seguinte, irmãos: como todos os outros elementos essenciais da revelação do Antigo Testamento, o selo da aliança abraâmica encontra a sua verdade em símbolo cumprida no Novo Testamento. O Novo Testamento fornece a base adequada para se compreender o papel da realidade símbolo circuncisão na vida do crente da nova aliança. Deus não entregou a circuncisão para que seja simplesmente algo, o significado dela, irmãos. Veja, a execução externa dela sim, mas o significado dela estava para além dela. E esse significado ele foi transposto para uma outra prática externa que condissesse com a realidade da nova aliança. Querer continuar, irmãos, praticando a circuncisão em si mesma como tal, no contexto da nova aliança, é judaização, é querer viver nas sombras. Porém, irmãos, a circuncisão em seu significado pactual hoje é cumprida no batismo. Se você fosse um crente na antiga aliança, adulto, e professasse a fé no Deus de Israel, você seria circuncidado. Se você é um crente, um homem que professa a fé hoje no Deus de Israel, você é batizado. Se você é um crente no Deus de Israel, batizado, ou melhor, se você fosse um crente na antiga aliança, crente no Deus de Israel, circuncidado, o seu filho seria circuncidado. Qual é a implicação? Se você é um crente na nova aliança, crente no Senhor, batizado, o seu filho será batizado. Alguns trechos, irmãos, do Novo Testamento deixam claro isso. Por exemplo, Romanos 4 nos mostra que Abraão recebeu o sinal da circuncisão após ter crido. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então, a circuncisão ela é entregue para apontar para essa realidade da justificação. Essa é a mesma estrutura do batismo. A grande confusão, irmãos, de alguns é que olham o batismo apenas por um aspecto do que ele foi entregue. A circuncisão ela não tinha apenas um aspecto. Explicitamente o Senhor fala, se um homem não crê em Deus e crê no Deus de Israel, e ele vai fazer parte do povo, esse homem que creu, ele vai ser circuncidado. Esse é um aspecto da circuncisão. Um outro aspecto é, aqueles que estão no povo de Israel, que têm os seus filhos, eles também serão circuncidados. Isso quer dizer que o filho creu como o ímpio creu? Não, é um outro aspecto. Isso quer dizer que agora o seu filho está visivelmente fazendo parte do povo da aliança. O seu filho vai usufruir dos benefícios do povo da aliança. Claramente, irmãos, o batismo é a circuncisão da realidade da nova aliança, possuindo os mesmos significados, porém agora com a plena realidade manifesta, sem derramamento de sangue. Ao ser batizado, o cristão experimenta o equivalente ao que era o ritual de purificação da circuncisão. E assim, irmãos, como a circuncisão poderia ser meramente algo externo, sem possuir o significado interno, assim também é o batismo. Isso é que é importante colocar, irmãos, porque por um erro chamado sacramentalismo, alguns equivalem o ter o selo, o ter o sacramento como o ter a realidade espiritual. O sacramento foi entregue para apontar a realidade espiritual. Mas possa ser que alguém não tenha a realidade espiritual e simplesmente recebe o selo externo sem ter aquilo que é verdadeiramente interior no seu coração. A circuncisão como sinal e selo da aliança, irmãos. Ou a sua... a circuncisão como um selo externo da aliança, ou a sua distorção, ela foi abolida pelo Senhor. Nós não precisamos mais praticar a circuncisão propriamente dita. Porém, irmãos, o significado pactual dela continua. E o batismo é a continuação da circuncisão, do que a circuncisão era. Olhe para o que o batismo é apresentado no Novo Testamento e olhe para como a circuncisão é apresentada no Antigo Testamento. Um é equivalente ao outro, sendo que o batismo é o cumprimento pactual na nova aliança do Pacto da Graça, condizente com a realidade. Ou seja, irmãos, se há paralelo em tudo, vamos caminhar um pouco mais nesses paralelos para nós entendermos essa doutrina. Abraão foi um pecador salvo pela graça por meio da fé. Ponto. Paulo fala explicitamente isso em Romanos capítulo 4. Deus constituiu a circuncisão como um símbolo da salvação. Ponto.
Deus também fez a mesma coisa na nova aliança. O batismo é o símbolo da salvação e da purificação do coração. O símbolo na antiga aliança deveria ser dado aos filhos dos pais crentes, ou seja, aos filhos daqueles que faziam parte da igreja visível. Não porque eles estavam sendo salvos, ou porque eles estivessem sendo crentes naquilo, mas por outra razão. Pela fé dos pais, eles faziam parte do povo visível, até poderem eles mesmos expressar a sua fé no Deus de Israel. Eles seriam diferentes dos filhos cananeus nos benefícios externos. Deus falou, não entrem circuncisos no meu templo. Quer ver uma implicação clara disso? Agora os filhos da aliança podem entrar no templo do Senhor. Não entram em circunciso no meu santo templo. Se os filhos de Israel não fossem batizados, não fossem circuncidados, eles não poderiam usufruir do benefício do culto ao Senhor. Eles não poderiam ser chamados Israel de Deus. Eles não seriam contados como povo, mas eles foram incluídos. Então são contados como povo. E Deus não deixou de instar com eles. Vocês são circuncidados na carne, mas eu quero o coração de vocês. E Deus continuou estando com o povo de Israel, sempre, vez após vez. Muitos tiveram um selo externo e não eram crentes de verdade. Outros tiveram um selo externo desde a infância e professaram a fé no verdadeiro Deus de Israel. Assim continua com o batismo, irmãos. Quantos não estão na igreja se enganando com o aspecto externo do selo pactual? Crendo que porque são batizados são necessariamente crentes, caindo exatamente no erro romanista, mas nunca usufruíram a realidade espiritual. Alguns se levantam contra o batismo infantil com essa ideia. Não, mas o batismo significa a conversão. Mas você tem certeza que a pessoa que está sendo batizada está indubitavelmente convertida ao Senhor? Não. Então, o ponto que nós devemos brigar não seria, nós deveríamos ter dificuldade, não seria esse. O ponto é, para o que Deus entregou o batismo? Para o que Deus entregou a circuncisão? O Novo Testamento, irmãos, faz clara referência às crianças, os filhos de crentes, como pertencentes ao povo visível do pacto. E nós vamos ver alguns textos implicitamente isso, irmãos. Mas na prática, sabe qual é a implicação disso, irmãos? Se você pega o rol de membros da Igreja Presbiteriana Manancial do Natal, quem estará lá? Alan, Sofia, Bia, Thomas, Laurinha. As crianças fazem parte do povo de Deus. Culto. O culto é algo que é o direito da igreja. O crente ele tem o direito de prestar culto ao Senhor. Nenhum crente que não esteja em disciplina, ele pode ser afastado. Nenhum crente, né, disciplina quando chega no ponto dessa comunhão, né? O crente ou aquele que é membro da igreja, ele tem o direito de cultuar. O que é que acontece com as crianças? Elas cultuam, elas estão no culto com a igreja, como uma implicação desse ponto, irmãos. Mas vejam explicitamente isso. Abram Atos capítulo 2, por favor. Alguns falam assim, mas isso aí é para a antiga aliança. Os filhos serem inclusos era algo da antiga aliança. Agora, a nova aliança, eles não devem mais ser contados e considerados que eles vão ser contados. Eles devem ser tratados como qualquer outro. Veja, no alvorecer da nova aliança, ouçam essas palavras. O apóstolo Pedro pregando aos judeus em Atos capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Para quem o Senhor está estendendo a promessa? Para vocês, para os seus filhos e para todos os que o Senhor chamar. Eles vão receber esse selo. Abram então, irmãos, 1 Coríntios capítulo 7, por favor, um outro texto muito conhecido nessa doutrina. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte,
os vossos filhos seriam impuros, porém agora eles são santos. Como é que os filhos dos crentes são tratados? Aqui Paulo está falando em que um dos dois é crente, quando os dois casaram-se sendo ímpios e o Senhor chamou um e não chamou o outro. Aí ele fala, os filhos dessa família, mesmo que um crente, eles devem ser tratados como santos, isso é, como separados, como pertencentes. Santos, irmãos, é a designação que o apóstolo Paulo usa para chamar a igreja de Cristo. Ora, nós não somos santos no sentido de perfeitamente santificados. Nós somos santos e estamos sendo santificados. Somos santos porque nós somos separados do mundo e pertencentes a Deus. Esse é o ponto, irmãos. Os filhos dos crentes são explicitamente chamados de santos. Eles não são impuros. Eles não são contados como qualquer um. Eles são santos. Mas implicitamente, irmãos, também é afirmado isso. Abram, por favor, Atos capítulo 16. Ou melhor, ainda em 1 Coríntios, né, já que nós estamos em Coríntios. Versículo 16. Algumas ocasiões implícitas. Que você vai ver e falar assim, pastor, pode ser, mas pode não ser. Pode ser, mas pode ser. Pode ser, pode não ser. Não pode ser, não pode não ser. Pode ser também. Implicitamente está posto aqui para nós uma situação, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Paulo está falando explicitamente que ele batizou uma casa inteira. É provável que todos os membros daquela casa tivessem crido em Cristo? É provável. É provável que naquela casa tivessem só adolescentes, já jovens com consciência do que eles eram como pecadores? É provável. Mas também tem grande probabilidade de serem crianças. E o apóstolo Paulo fala, eu batizei a casa de Estéfanas, toda ela. Toda ela. Ainda, irmãos, Atos capítulo 16, com o mesmo raciocínio de probabilidades, implicitamente falando, versículo 16, Atos 16, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Quem foi batizada? Lídia. Explicitamente é dito, ela creu no Senhor. Ela foi batizada e quem mais? E toda a sua casa também foi batizada. Grande probabilidade de ter crianças ali. Mas alguém pode objetar, irmãos, as crianças, né? Pastor, as crianças, elas não preenchem as condições necessárias para o batismo, que é arrependimento e fé. O Senhor claramente fala isso em Lucas 13:3, João 3:18. Aquele que não crê e não se arrepender, não entrará no reino dos céus. E, consequentemente, não receberá o selo do batismo. Credes e sede batizados. Então, qual ponto? É um pré-requisito para que você seja batizado, você crê e se arrependa. E esse pensamento está certíssimo quando se trata de pessoas adultas ou de jovens e adolescentes que têm plena consciência. Particularmente, eu fui convertido a Cristo aos 13 anos de idade. Aos 13 anos eu fui batizado. Eu tinha plena consciência de que eu era um pecador miserável que necessitava de Cristo. Professei a minha fé nesse Cristo e confiei nele. 13 anos. Ok. Adulto, jovem, adolescente. Mas o grande ponto, irmãos, que nós temos falado é que olhar apenas esse aspecto do batismo é olhar pela metade. Porque já na antiga aliança o Senhor nos mostrava o aspecto abrangente. Na antiga aliança também era, se você crer, você será circuncidado. Mas na antiga aliança também era, você é filho do crente, você será circuncidado. O mesmo princípio continua, irmãos. Deus continua expandindo o seu reino, irmãos. Deus continua fazendo com que o seu reino cresça. E quem eram as primeiras pessoas que compunham o reino de Deus na antiga aliança? Os filhos dos crentes. Quais são os primeiros que compõem o reino de Deus? Quais são os primeiros que estão ouvindo, que você não precisa fazer esforço demais para convidar? Ó, meu vizinho, vem aqui ouvir a pregação da palavra. Quem é que não é convertido, que está ouvindo a palavra todo dia do Senhor? Os filhos da aliança que receberam o selo.
mais do que qualquer outro, eles têm os benefícios externos do pacto. Eles não são salvos por causa do batismo, mas eles estão sendo encharcados e bombardeados de tudo aquilo que vão os conduzir à salvação em Cristo. Eles são separados. E nós, como pais, que prestamos um juramento ao Senhor de que nós o conduziríamos a Cristo, nós vamos nos esforçar diligentemente na pregação do Evangelho, no discipulado, no conduzi-lo à igreja para ouvir a pregação, para que eles sejam e recebam aquilo interiormente que lhe foi anunciado externamente. Thomas, Laura, Alan, Sofia, Bia, Rebeca, todas as crianças da nossa igreja, vocês pertencem a Deus. Vocês foram seladas com o selo externo do batismo, para que vocês saibam que vocês estão num pacto externo e visivelmente com Deus que é misericordioso, e que vocês busquem esse Deus que é misericordioso. Alguns colegas de vocês não sabem disso. Alguns colegas de vocês chegaram aos 18, 20, 30 anos sem saber disso. Vocês, quando foram batizadas logo cedo, vocês foram ensinadas a um Deus misericordioso, que os incluiu externamente em um pacto que vocês não mereciam e que chama vocês a participarem da realidade espiritual desse pacto, não simplesmente o aspecto externo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele diz aos crentes tessalonicenses: quem não trabalha, não coma. Quem não trabalha, não coma. E as crianças? Ora, crede e arrependei-vos para que vocês sejam batizados. Esse é um ponto, tá certo. Mas aqui a doutrina está sendo ensinada explicitamente para aqueles que têm consciência. Aí Paulo fala: quem não trabalha, que não coma. Eu vou deixar meu filho sem comer porque ele não pode trabalhar? Claramente nós concluímos que o apóstolo Paulo não está direcionando essa lei para crianças, porque elas estão dentro da representatividade pactual da família. O pai é que trabalha por elas. O pai é que trabalha para lhes dar de comer. A mesma coisa, irmãos, é o batismo. Uma pessoa que se opõe ao batismo dos filhos da aliança, normalmente se apega apenas a um aspecto de quem deve ser batizado, e por uma hermenêutica de texto prova explícito. E veja, essa lógica, né? Me mostra um texto que diz batizem as crianças, é o mesmo que fala assim, me mostra um texto que diz guarde o dia do Senhor. Esse mesmo raciocínio não subsiste quando eu pergunto para você, me mostra um texto que fala a doutrina da Trindade. Não subsiste. Porque esse princípio hermenêutico feito dessa forma, ele cai por terra muitas doutrinas fundamentais do Evangelho, irmãos. Porque a Escritura não fala simplesmente explicitamente, a Escritura fala também implicitamente, o que nós presbiterianos chamamos de lógica e claramente deduzido. A Escritura também fala, irmãos, por estruturas textuais. Vocês sabiam disso? No seminário, para nós interpretarmos um texto, nos é ensinado a olharmos a estrutura de uma narrativa, por exemplo. A estrutura de uma narrativa traz princípios hermenêuticos para nós interpretarmos aquele texto. A mesma coisa é o batismo, irmãos. Explicitamente não é dito no Novo Testamento: batizai vossas crianças. Mas toda a Escritura, por uma teologia bíblica coerente e sistemática, aponta essa realidade. Assim como não é dito no Novo Testamento, a doutrina da Trindade é um Deus que subsiste em 3 pessoas. Mas todo o Novo Testamento grita, por lógica e clara dedução, a doutrina da Trindade. Então, irmãos, vamos mais um paralelo, como já foi feito. Um adulto se chegava a Israel e ele era circuncidado. A mesma coisa, um filho de israelita era circuncidado. A mesma coisa continua hoje, irmãos. Um adulto chega a Israel de Deus na nova aliança, a igreja, professa a fé e ele é batizado. Um filho nasce de um crente e ele é batizado. Deus introduz os filhos da aliança no pacto, irmãos. Ou seja, a igreja no Antigo Testamento era composta dos crentes e dos filhos dos crentes. Como é que continua a igreja hoje? O conceito básico de presbiterianismo é esse, irmãos. O que é a igreja? A igreja são os crentes e os filhos dos crentes. Esse é o conceito básico do que é a igreja para o presbiteriano. A igreja em cujo seio a Constituição original incluía os filhos dos justos é indiscutivelmente a mesma na nova aliança do Pacto da Graça. Ela continua incluindo os filhos dos crentes. E essa é a razão porque também os nossos filhos cultuam conosco, irmãos. Ao lembrar, queridos, aos nossos filhos, ao serem lembrados que têm sobre si um selo, o selo do Pacto da Graça,
eles são instados dioturnamente que eles pertencem a um Deus misericordioso e que esse pertencimento tem que ser para além do externo. Assim como na antiga aliança, a criança era circuncidada e o tempo todo os pais deles instavam com seus filhos: meu filho, você é circuncidado na carne, mas Deus quer que você seja circuncidado no coração. Meu filho, não confie nisso. A mesma coisa nós faremos, irmãos. Meu filho, você é circuncidado na carne, você é batizado, mas o batismo não é salvífico. Você só é salvo se você crê em Cristo. Creia nele. Aqui, irmãos, eu também devo explicar uma coisa importante. O porquê de que o batismo presbiteriano dos filhos da aliança é totalmente diferente do batismo romanista de crianças. Porque muitos também se apegam a isso, né? Achando que o presbiteriano ele é como um romanista. Né? Romanista batiza crianças, presbiteriano batiza criança, então está tudo igual. Tem muita diferença aqui, irmãos. A primeira coisa, queridos, é que nós batizamos os filhos dos crentes, membros de uma igreja local, não crianças, simplesmente. O romanista, irmão, batiza criança. Qualquer um que chegue lá, que paga uma pequena quantia, né? Você vai batizar sua criança. Qualquer que seja criança. Não no presbiterianismo. Não na fé reformada. São batizados os filhos dos crentes, aqueles que fazem parte da comunidade pactual. Aí vem uma pessoa de uma outra igreja: pastor Cristian, eu quero que você batize meu filho. Não, meu querido ou minha querida. Você tem que ser batizado na sua igreja local. É lá que o seu filho vai ser membro. Com você. Ah, pastor, mas eu não sou crente. É tão bonito você ter batizando criança. Pô, você está no canto errado. Aqui nós não batizamos criança simplesmente. Nós batizamos os filhos da aliança, que fazem parte da comunidade visível de Israel. Toda a igreja, irmãos, é que é interessante, no batismo presbiteriano nós não temos padrinhos. Não existem os padrinhos. O que nós temos é que toda a igreja são os padrinhos dos filhos da aliança. Isto é, toda a igreja testemunha o batismo no culto. Toda a igreja está comprometida e entra em aliança de que será instrumento de Deus também para conduzir aquela criança a Deus. Os jovens vão ser como irmãos mais velhos. Os pais dos outros filhos vão servir como os pais para aquele filho. E a comunidade visível do povo de Deus é construída em torno dessa verdade. Segundo, irmãos, o batismo romanista ele traz um conceito externalista ou sacramentalista, de que o batismo, algo externo, é ter o batismo, é ter o que o batismo aponta ou significa. Ser batizado por um romanista é ser salvo. A segurança está no batismo, não em Cristo. Certamente você já deve ter ouvido essa frase assim: fulano, você tem que batizar logo o seu filho, porque senão ele vai morrer pagão. Se ele morre pagão. Mas se ele é batizado, qual é o grande ponto aqui, irmãos? Aí vem a terceira distinção, é que para eles o batismo é remidor. O batismo romanista é uma blasfêmia contra Cristo, porque primeiro, é ensinado que o batismo expia o pecado original. Teoricamente, quando é no batismo de uma criança que Cristo é aplicado àquela criança, mas apenas para purificar os pecados originais, o pecado original. Depois, o pecado cometido depois do batismo são expiados pelas obras, etc. E por último, pela extrema-unção. E se faltar algo você resolve no purgatório. Para nós, irmãos, o batismo não é expiatório. O batismo não é remidor. O batismo é um selo do pacto da graça, que aponta naqueles que têm consciência e professam a sua fé a realidade interna do perdão dos pecados, e nas crianças não aponta para a realidade do perdão dos pecados, no sentido de que elas não estão professando a fé no Cristo que lhes perdoa os pecados, mas aponta para o pertencimento. Veja que a circuncisão ela não significava apenas uma coisa, purificação. Ela significava purificação, pertencimento, uma série de coisas. E no contexto da criança, havia um ponto específico. Por isso, irmãos, o batismo romanista é uma blasfêmia contra Cristo, porque Cristo é tirado do início ao fim. E no final, a confiança da pessoa está em algo externo, não em Cristo. Está no que ela tem de fazer, não no que Cristo fez. Isso não é o batismo que Cristo entregou à sua igreja. Então, quando os filhos da aliança são batizados, isso não significa que eles estão sendo salvos naquele momento, mas que eles estão separados para receber tudo aquilo que leva à salvação. Eles precisam ouvir a pregação e se converterem e professar a fé tão logo puderem.
e de forma alguma o batismo expia o pecado deles. Mas no caso dos filhos da aliança, separa-os dos filhos dos ímpios e os inclui publicamente na igreja de Cristo, como Matthew Henry falou. A administração externa é transmitida com o seu selo à semente dos crentes, e essa administração externa é feita por um ministro externo, mas a administração interna é operada pelo Espírito Santo. Assim é no adulto, assim é naquele que é batizado quando na infância, irmãos. Segundo, queridos, ainda há uma outra verdade aqui que nos é ensinada nesse texto. Quando um pactuante zela pelo selo, ele está zelando pelo pacto. Veja, quando alguém está em pacto com Deus, zela pelo selo do pacto, ele está zelando pelo pacto. Veja o que o Senhor nos mostra aqui, irmãos. Volte comigo para Gênesis 17, por favor. Veja. Versículo 9. Disse mais Deus: guardarás a minha aliança, tu e tua descendência. Aí versículo 10. Esta é a minha aliança, guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. E mais à frente, ele fala, o incircunciso que não, versículo 14, que não foi circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Vocês percebem o que Deus está fazendo aqui, irmãos? Deus está mostrando que ser zeloso pelo selo do pacto é ser zeloso pelo próprio pacto. Qual é a manifestação mais externa do pacto que há? O selo. Se você despreza o selo, você está desprezando o pacto. Você está desprezando o pacto. O que há de mais visível e externo em um pacto que é invisível é o seu selo visível. Então, zelar pelo selo é zelar pelo pacto. É zelar pelo pacto, como o Senhor nos mostra, irmãos. Longe de ser um aspecto opcional, irmãos. Longe de ser um aspecto opcional do compromisso pactual. O selo é a aliança. E ela deve ser guardada com zelo, com cuidado, com esmero, irmãos. Abraão, como sua expressão de fé, obedeceu rapidamente. E assim deve ser todo crente com o batismo, quer seja o seu, quer seja seus filhos. A pessoa fala assim, o batismo não sendo salvífico, irmãos. É uma ordenança do pacto da graça, é um meio de graça, e nós devemos ser zelosos no praticar isso. Uma pessoa fala assim, não, eu não vou me preocupar em ser batizado logo, porque eu aprendi que o batismo ele não é remidor de pecados, então eu vou postergar o quanto eu quiser. O cara se diz crente, mas posterga o máximo que ele pode o batismo. Ele está errado. Ora, nós não cremos que o batismo é remidor. Ele não tira pecados. Mas Deus entregou o selo externo do batismo como o símbolo daquele pacto. Se eu sou zeloso com os símbolos e os sacramentos, eu sou zeloso com o pacto. Ora, um crente que sabe que vai ter a mesa do Senhor e despreza a mesa do Senhor, não, tanto faz que tu fez. Ele não está simplesmente desprezando um pão e o vinho. Ele está desprezando o pacto que Deus fez com ele. Assim, irmãos, tão logo ser oportuno, quer seja um novo convertido, quer seja os filhos de um crente, nós devemos ser diligentes em dar a ele o selo do pacto da graça. O desprezo, irmãos, da circuncisão era um desprezo do pacto. Se os pais não circuncidassem os seus filhos, isso seria um risco para eles, como foi o caso de Moisés. Se não cortasse a carne do prepúcio, Deus os cortaria do seu povo. E é perigoso não dar a devida importância às ordenanças divinas e viver negligenciando-a. Como isso é posto, então, irmãos, no Pacto da Graça? A aliança é corretamente guardada quando a palavra que precede e é exposto o sinal, nós abraçamos o sinal por causa da palavra. Pois, como Deus assume o compromisso de manter a sua promessa, que nos é dada, assim, ele exige que nós expressemos o nosso compromisso em guardarmos aquilo que ele entregou para ser a manifestação visível do seu pacto. O mesmo raciocínio, irmãos, deve ser visto com relação ao batismo. Todo aquele que, havendo negligenciado o batismo, finge que está plenamente satisfeito com a promessa. Não, eu creio na promessa. Eu creio em Cristo, mas eu não quero ser batizado, não. Há uma grande inconsistência entre uma coisa e outra.
A mesma coisa, irmãos, com relação aos nossos filhos. E assim como Deus, queridos, assim como Deus, nessa narrativa, insta com Abraão, insiste com Abraão, você vai fazer isso como selo do meu pacto. Cristo fez a mesma coisa, irmãos, com os seus discípulos. Ide por todo mundo e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma ordenança que institui o sacramento da antiga aliança, agora é instituída pelo mesmo Senhor, o que nós devemos fazer. E terceiro, irmãos, apenas o Senhor tem a autoridade de instituir selos e sacramentos do pacto. Esse aqui é um grande ponto, irmãos. O selo ele está intimamente ligado com o pacto do Senhor. Ele é o soberano do pacto. É ele que está indo até a pessoa para firmar um pacto. Então, quem é que tem a autoridade para estabelecer os selos do pacto? Apenas ele, irmãos. O selo ou o sacramento estão intimamente ligados com o pacto. Só pode haver um selo e um sacramento se estiver ligado com o pacto. Por que eu estou falando isso com clareza, irmãos? Porque aqui o Senhor institui a circuncisão. 400 anos depois, o Senhor institui a Páscoa. Circuncisão e Páscoa eram os sacramentos da antiga aliança do Pacto da Graça. O nosso Senhor Jesus Cristo vem e ele mesmo em carne, ele não delega isso aos apóstolos, ele mesmo estabelece quais são os sacramentos no contexto da nova aliança do Pacto da Graça. O batismo substitui a circuncisão, a ceia substitui a Páscoa. E ponto, irmãos. Essas coisas são assim porque Cristo é o Senhor soberano que pode fazer isso. Por isso, irmãos, erra profundamente a Igreja de Roma, que primeiro, coloca 5 sacramentos a mais do que o Senhor estabeleceu. Em canto algum, o Senhor estabelece os outros 5 sacramentos que a Igreja de Roma coloca. E esses outros 5 sacramentos não têm nada a ver com o Pacto da Graça. Apenas o batismo e a ceia estão ligados ao Pacto da Graça. Então a Igreja de Roma faz algo vil, profundamente vil, contra o Senhor. E ela não apenas faz isso acrescentando, ela tira. Ora, se não bastasse acrescentar e mostrar nisso desprezo pelo Senhor, ela vai além no seu desprezo. Ela mantém 2 sacramentos, né? O batismo e a ceia, né? A Eucaristia que eles chamam. Mas o que eles fazem? Eles tiram um elemento da ceia, o vinho, de forma que os comungantes não podem participar do vinho, e substituem o pão por uma bolacha, adulterando, vez após vez, o sacramento do pacto. E por último, irmãos, e aqui eu quero concluir com isso, porque isso aqui é muito importante, isso já foi falado e deve ser lembrado, irmãos. Participar do selo visível e com isso fazer parte da igreja visível não significa ser povo verdadeiro, irmãos. Veja, por favor, uma pessoa que foi circuncidada, versículo 23 do capítulo 17. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael. Agora veja o versículo 19. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e te chamará Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança. E explicitamente ele fala, versículo 21, a minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz. Veja, irmãos, claramente, Ismael foi circuncidado, mas ele não estava realmente no pacto. Ele estava externamente no pacto, mas não estava realmente e espiritualmente no pacto. Por isso, irmãos, erra novamente aqui o erro sacramentalista que iguala o ter o selo com o ter aquele que sinaliza. E erra também, irmãos, todos aqueles que se enganam, achando que porque usufruem dos benefícios externos do pacto, está tudo resolvido. Não se preocupa com o seu coração, o estado da sua alma, o estado da sua fé, mas confia no externo. Aqueles que confiam no externo e não confiam em Cristo serão surpreendidos, como muitos de Israel foram. Cristo se manifestou e muitos dentre os judeus que participavam dos benefícios externos do pacto desprezaram a ele. Eram circuncidados apenas na carne, mas não no coração. Igreja, primeiramente, pais, nós temos entendido corretamente o batismo dos filhos da aliança. O nosso coração entende corretamente isso. Nós nos aproximamos do batismo com superstição. Nós nos aproximamos do batismo com uma mentalidade ímpia romanista.
ou nós nos aproximamos do batismo com a visão correta? Nossos filhos estão sendo separados, fazendo parte do povo visível de Deus. Não a simples apresentação, eu vou apresentar ao meu filho. Não, irmãos. É um compromisso pactual. Assim como não simplesmente serve para você chegar para a mulher que você ama e você fala para todo mundo, essa aqui, é a mulher que eu amo, tá? Tá resolvido. Isso não é casamento. Casamento envolve um compromisso pactual. Assim também é, irmãos, nós trazermos os nossos filhos para o selo. Não é simplesmente apresentar para a igreja, esse aqui é o meu filho. Não, eu estou assumindo um compromisso pactual de que esse filho que Deus me deu, eu vou conduzir a ele. Deus está assumindo um compromisso pactual comigo de que esse filho que ele me deu, ele incluiu na comunidade visível do povo de Deus. Pais, nós estamos entendendo corretamente? Quando nossos filhos nascem, nós achamos que o batismo é algo que pode ser postergado, desprezado, o quanto nós pudermos, ou nós somos diligentes na execução de darmos a eles o selo do batismo. E ainda, você recebeu o selo externamente, mas você experimenta a realidade interna? Crianças, vocês já receberam o selo, como foi falado, mas vocês precisam também se entregar a esse Cristo. Se você chegar diante dele no último dia e falar, Senhor, mas meus pais, pela fé deles, me batizaram obedecendo ao Senhor, então você vai me receber no reino dos céus? Você vai ouvir, apartai-vos de mim. Mas se você disser, Senhor, meu pai me apresentou pactualmente ao Senhor, conforme tu disseste, mas eu me entreguei a ti, para além da fé dos meus pais, você ouvirá, vinde bendito do meu Pai, e entrai para o meu reino. Igreja, nós também recebemos o selo externo do batismo. Nós também fomos circuncidados na nossa maioridade, alguns de vocês, como eu aos 13 anos, outros já na casa dos 20, dos 30. Irmãos, não nos conformemos com o aspecto externo. Deus não quer simplesmente nós sejamos circuncidados na carne, não. Ele quer algo muito mais além glorioso do que isso. De nada vale ser circuncidado na carne, mas ser circuncidado no coração. Pertencer a Ele de coração. Ouvir a sua palavra de coração. E de coração, amá-lo como quem foi circuncidado, externa e internamente. Que o Senhor nos dê essa graça, irmãos, e nos alegramos com o seu pacto conosco, expresso no batismo. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós louvamos a Ti, Senhor, porque Tu entraste em pacto conosco, nós que não éramos dignos disso. A cada um de nós, Pai, que ouvimos a pregação do Teu Evangelho, e Tu nos deste o arrependimento e a fé, e Tu nos converteste para Ti, e nós nos entregamos a Ti. Então, como Tu nos dizes, Senhor, nós recebemos o selo do batismo, entramos no povo visível, a Tua família, e então assentamos na Tua mesa, Pai. Mas o Senhor é tão misericordioso e gracioso, Senhor, que não apenas conosco Tu fizeste isso, mas também aqueles que são gerados de nós. O Senhor nos dá a graça de incluí-los externamente no povo do pacto, na comunidade dos crentes, de forma que eles também podem ser chamados de igreja, eles podem ser chamados de povo Teu. Eles têm os benefícios, Senhor, que muitos de nós não tivemos na nossa infância. Obrigado, Senhor, por manifestar tal amor aos nossos filhos, tão grande bondade a eles, Pai. E nós te rogamos, Senhor, ardentemente, Tu nos destes filhos, Senhor, não para povoar o inferno, mas Tu nos destes filhos, Senhor, para povoar o Teu reino. Ó, Senhor, que os filhos da aliança dessa igreja, que Tu nos dê a graça de vê-los se rendendo a Ti, Senhor. Que aquilo que eles têm recebido do púlpito dominicalmente, que eles têm recebido dos seus pais, Senhor, conduza-os a Ti, Pai. E nos dê a graça de ver os filhos dos nossos filhos servindo a Ti, de ver a igreja presbiteriana Manancial continuando com as crianças que aqui crescem, Senhor, nos dando a graça de vermos a Tua promessa sendo cumprida, Senhor, a nós. Os nossos filhos pertencem a Ti, Senhor, e isso não por mera apresentação vazia, Senhor, mas por um profundo significado do Teu pacto. Eles receberão o selo que Tu nos deste, Senhor. Por isso, Pai, que nenhum dos nossos filhos fiquem para trás, Senhor. Que nenhum dos nossos filhos, ao chegarem à idade da razão e perceberem com clareza o quão pecadores são e da sua necessidade de Cristo, que nenhum deles, Senhor, que nenhum deles sejam encontrados longe de Ti, mas que sejam achados em Ti.
nos dá, Senhor, essa bênção. Mais do que ter nossos filhos, Senhor, em sucesso nesse mundo, mais do que tê-los construindo imóveis e patrimônios e excelentes empregos que recebem fortunas, Senhor. A bênção que nós mais queremos, Pai, é ter os nossos filhos servindo a Ti. Nos dá essa bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.